Vamos lá, então, para não atrapalhar os horários de ninguém, eu estava avisando aqui as meninas no grupo para elas entrarem, para ninguém se atrasar. Então, esse é o nosso sexto? É, é o nosso sexto, acredito ser quinto ou sexto meetup online que a gente está tendo. Não, online não. É o nosso primeiro meetup foi presencial e desde então teve pandemia, então a gente tem feito online os últimos 4 meetups, se eu não me engano. 4 ou 5, estamos no sexto. Acabei de receber a confirmação aqui da produção. E então, muito bem-vindas. A gente tem esse grupo como forma de compartilhar conhecimento entre meninas de TI, de tecnologia, ou até meninas que não estão trabalhando com tecnologia, mas desejam um dia trabalhar e já querem se inteirar dessa comunidade. É muito legal que a gente tenha já essa interação, é muito legal que tenha vocês interessadas em participar de uma comunidade. Isso é muito importante para a gente trocar esse conhecimento e uma levantar a outra, assim, sabe? A gente tem vários casos ali, a gente tem esse grupo no WhatsApp, como eu mencionei. Não tô botando, a gente não bota o link aqui porque por questão de segurança, para a gente garantir que nós só vamos ter mulheres lá. Então, vocês podem nos chamar aqui por direct, a gente manda o link para vocês se não entraram ainda, para entrarem, tá? Então, a gente tem uma comunidade muito legal lá, uma troca muito legal. Sei lá, eu tô com um bug, eu mando uma pergunta lá, as meninas na hora já se juntam e ajudam a resolver. Ou uma questão assim, aconteceu esse negócio meio chato no trabalho, o pessoal tá sempre lá também dando dicas, compartilhando outros meetups, compartilhando curso, enfim, muita coisa, muita troca, é muito legal. Peçam o link para compartilhar, para entrar no grupo do WhatsApp. E assim, sempre que tiver meetup também, essa troca também rola aqui. Então, a gente está fazendo nesse formato de Zoom exatamente para ter oportunidade de vocês conversarem mais com a gente. Quando a gente faz por webinar, seja no YouTube ou qualquer outra plataforma, a gente não se conversa, a gente não se fala, a gente não se vê. Né? Então a gente sentiu um pouco falta disso. Estamos tentando ver se o Zoom vai se aplicar, vai dar certo para nós de novo. Estamos fazendo um teste. Tem umas boas práticas, depois eu vou falar aqui sobre a parte do Zoom. Aqui está o nosso Insta, LinkedIn, tira um print já disso aí. Se precisarem de alguma coisa, pode mandar e-mail também, a gente responde até com bastante frequência. Sigam a gente nessas redes sociais, que a gente sempre compartilha por lá os meetups que vão ter e etc. Aí a gente faz os nossos meetups mensais, ultimamente online. As inscrições são sempre pelo Simpla. E a gente fica dizendo, a gente vai tentar organizar um workshop presencial para quando o Covid acabar. Talvez a gente consiga arranjar alguma coisa antes, depende do tipo de parceria que a gente consegue. Para quem tem talks, para querer falar, compartilhar conhecimento aqui também, tragam para nós. Esse é o linkzinho ali para vocês mandarem. Não fiquem com receio nem nada. É um ambiente super seguro. A minha primeira talk foi no evento da Dev Girls, então é um ambiente super seguro, só com meninas. Todo mundo tá na mesma página, não vai ser julgado nem nada assim, é super tranquilo. Mandem talks, nós precisamos muito para que a gente possa continuar. A comunidade é feita por vocês, por quem participa, por quem compartilha com a gente, então é importante ter talks para a gente ter o que compartilhar e tal. Esse meetup de hoje, então, a gente tem uma parceria muito legal da Dell, então todas as talks são de meninas que trabalham na Dell. A primeira vai ser sobre o Dell IT Academy, que é uma coisa que as meninas têm bastante dúvida lá no grupo, pelo menos postam bastante dúvidas sobre como é que faz para participar, se tem que ter inglês, né? Então a Isa e a Pauline vão tirar umas dúvidas hoje e apresentar. Depois a gente também vai ter uma talk da Mari sobre engenharia de vendas, é um assunto bem legal. A Cristina Camacho vai trazer para nós um assunto que sempre é relevante, que é a mulher negra no mercado de TI. A gente teve, esse fim de semana agora foi o Dia Internacional da Mulher Latina, alguma coisa assim. Caribenha. Então, isso, né, latino-caribenha.
E então vamos nos juntar à causa e entender como que é a luta e como que é as iniciativas que a gente tem hoje. A Cristina vai falar sobre isso para nós. E daí a Carol vai falar sobre iniciativas de diversidade e em direção ao Moonshot Goal, que é uma iniciativa da Dell, se não me engano, de ter mais mulheres na TI, como head, em posições de liderança, etc. Então, são talks muito legais, muito empoderadoras. E, além disso, nós também vamos ter sorteios de brindes, tá? As primeiras 70 meninas que se inscreveram e estiverem participando aqui até o fim do evento de hoje vão receber um voucher do iFood, tá? Essas são para as primeiras 70 meninas que se inscreveram lá no Simpla, então a gente vai pegar os nomezinhos e também se estiverem até o final do evento de hoje. No final do evento a gente vai ver quem é que está ali e bater esse nome com a Simpla lá e essas pessoas vão receber voucher do iFood, tá? E também, além disso, a gente vai sortear no fim também do evento de hoje 15 cursos, também patrocinados pela Dell, muito obrigada. 15 cursos da Unicinos. Eu tenho os assuntos anotados aqui em algum lugar. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Ai, tá, eu não tenho aqui. Mas a Pri pode tirar algumas dúvidas também. Mandem ali no chat. Pri, manda no chat para nós quais são os assuntos dos cursos para as meninas também saberem se elas têm interesse e tal. Vai ser sorteado, então, 15 cursos. São 5 de cada, são 3 assuntos. Um deles é sobre comunicação não violenta e os outros 2 eu realmente não lembro. Mas a Pri manda para nós ali no chat, para todo mundo ficar sabendo. E, tá, sim, boas práticas, tá? Vocês podem usar o Raise Hand, que é uma palminha ali que tem para fazer pergunta, tá? A gente prefere que todo mundo fique com o microfone off. Quem tiver à vontade, liga a câmera, a gente quer se ver. E no final a gente vai fazer uma fotinho com aquela visão de galeria, daí vocês também a gente vai mandar lá no grupinho. E deixa eu ver, mutar o microfone, ligar a câmera se vocês quiserem. A gente vai tirar fotinho, então tem aí um tempinho para ligar a câmera, quem quiser. E eu acho que é isso. Será que eu esqueci de alguma coisa? Aí no final ali do evento a gente vai pedir para vocês compartilharem o LinkedIn e a gente vai fazer uma fotinho. E é isso. Agora eu passo a palavra para as meninas do Dell IT Academy que vão falar primeiro. Isso. Pode ser? Isa e Pauline, então, tá com vocês. Eu vou parar meu share aqui. É isso aí. Vou mutar aqui. Qualquer coisa me chamem. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Então tá bom, gente. Oi, boa noite. Meu nome é Isabela. Eu tô aqui junto da Pauline. Boa noite, eu sou a Pauline. Eu e a Isabela entramos pelo IT Academy, pelo programa de estágio. E, Bela? E hoje nós vamos falar sobre o IT Academy, que é o programa de estágio da Dell. Nós vamos dar a nossa experiência, que como a Pauline falou, nós fomos parte da turma 7 do IT Academy, e também dar mais dicas de como funciona todo o processo. Só um minutinho. Então, sobre o IT Academy. O processo seletivo, primeiro que ele é um programa de estágio da Dell, né? E o processo seletivo dele contém alguns requisitos, no sentido de que é necessário ter pelo menos um inglês básico, entre um básico e um intermediário, mas isso é algo que tu acaba evoluindo durante o teu estágio, durante o teu tempo na Dell, então é uma coisa que é mais para que tu consiga ter um mínimo de conversação, de entendimento, né? E ele tem os requisitos de inglês básico entre o intermediário e também que esteja cursando algum superior na área de programação, de IT. Não necessariamente sendo, sei lá, ciência da computação, engenharia de software. Eu, por exemplo, curso análise e desenvolvimento de sistemas. Eu conheço pessoas que cursam sistemas para internet e coisas do gênero.
Então, e que tu tenha também disponibilidade no sentido de pelo menos 3 horas na parte da tarde e pelo menos 1 ano de estágio, para estagiar, no caso. Por que pelo menos 1 ano para estagiar? Porque tu vai ter todo um treinamento antes, então até que tenha, seja possível contratação, cerca de 1 ano mais ou menos para conseguir fazer isso. Como é que ele é composto, esse processo seletivo? Atualmente, ele está no formato de 2 fases, em que eu tenho um desafio, um problema lógico, que ele é enviado para as pessoas que estão participando, para os participantes, e ele pode ser resolvido na linguagem de programação que tu escolher. Ou seja, tu não precisa se focar numa linguagem específica, e também a ideia não é que tu resolva ele por completo, a ideia é ver até que ponto tu consegue chegar, qual a lógica que tu aplicou aquilo. Então, sempre a gente diz para as meninas, para qualquer pessoa que participa, de que envie o que tu conseguir sobre o desafio, sobre o programa lógico, para que a gente consiga ter o entendimento de como é que tu chegou até aquela conclusão, ou por que tu ficou travado naquela parte. E depois disso, a gente tem uma entrevista com os gerentes da Dell, em que eles vão avaliar questões, características pessoais, como o teu perfil, as tuas qualidades como indivíduo, como profissional, né? Não necessariamente questões técnicas, é muito mais uma questão de soft skills. E é uma parte dessa entrevista ela é feita em inglês, mas a ideia, de novo, não é que tu tenha um inglês fluente, nada do tipo, é só que tu consiga passar a tua ideia. Pelo menos a minha parte da entrevista, por exemplo, foi mais falando sobre hobbies, sobre coisas que eu gostava de fazer, então não é nada muito técnico. É uma coisa mais para traçar o perfil daquela pessoa. Então, como funciona? O programa de estágio da IT Academy ele tem 3 fases primordiais. A primeira delas é um treinamento de mais ou menos 1 mês de duração. E esse treinamento ele tem o intuito de nivelar o conhecimento dos participantes em relação a algumas tecnologias específicas. E como isso funciona? Durante esse mês, toda semana vai ser abordado uma tecnologia que será usada na fase 2, e através de aulas, exercícios e tudo mais. Indo para a fase 2, que é o que nós chamamos de All Hands, é a hora de todos os participantes poderem botar em prática o conhecimento adquirido nos treinamentos. E para isso acontecer, o time de todos os estagiários, eles vão desenvolver histórias para uma aplicação específica e no modelo Scrum durante 4 sprints. As sprints têm duração de mais ou menos umas 2 semanas e nesse tempo vai ter dailies, retros, plannings, tudo no modelo Scrum. E ao final de cada sprint, 2 pessoas do time eles vão apresentar uma demo para possíveis gerentes, o PO, o Scrum Master, sobre tudo que foi realizado durante esse período da sprint. E indo para a fase 3, que é onde os participantes eles vão escolher para qual área eles querem seguir dentro da Dell. E para eles fazerem essa escolha, os gerentes que querem ter estagiários, eles se reúnem com os estagiários do IT Academy, eles fazem uma reunião, aí os gerentes se apresentam, dizem qual área eles trabalham, com qual tecnologia eles trabalham, explicam como é o time, como funciona e tudo mais. E ao final dessa reunião, cada estagiário vai escolher qual gerente eles querem, ou seja, para qual área eles querem trabalhar dentro da Dell. E finalizando esse processo, que tanto a fase 1 quanto a fase 2 atualmente são dentro da PUC, a fase 3 é indo para a Dell, em BCC. Então, o estagiário vai até a Dell, ele fica num período de 6 meses até 1 ano e 6 meses, que é esse período do estágio, no time que ele escolheu, desenvolvendo todos o que o time for oferecer, sabe? Então, E só adicionando a isso, o que a gente quer dizer quando a gente fala de todas essas coisas que a gente faz durante a segunda fase? É basicamente seguir o modelo de Scrum by the book, assim, né? Seguindo todas as atividades que existem. E uma coisa que eu acho que vale a pena ressaltar é que nesse período que a gente está de quarentena,
todos os estagiários, durante todas as partes do processo, estão fazendo em home office, o que a Dell fez toda uma atividade, uma iniciativa para que todas as partes do processo pudessem ser feitas de casa. Então, o próprio processo seletivo, tudo ele é feito de casa, o que eu acho bem legal, sinceramente. E o que a gente gostaria de falar, pelo menos que eu acho relevante a gente falar sobre tudo isso? Acho que no final das contas, as coisas que mais importam em toda essa questão para a Dell, para o processo seletivo e para o estágio, é a questão de tu desenvolver habilidades sociais, habilidades interpessoais, no sentido de ter coragem de falar em público, de desenvolver, da gente ser visto a dedicação que a gente coloca nas atividades, uma determinação em relação a quais são os seus objetivos, porque no final das contas é isso que importa, sabe? Questões técnicas tu aprende o importante e o que é mais relevante que tu leva a longo prazo são essas questões. Então, coisas que a gente percebeu, a Bela, outras meninas também no processo seletivo, que a gente sentiu, foi muito uma questão de ter medo de não passar no processo seletivo, de ter uma dificuldade em ter aquela persistência e não, eu realmente quero isso. E ter autoconfiança, eu acho extremamente difícil. A gente vê o nosso potencial. Então, todas essas coisas eu acho que vale a pena falar, que são experienciadas por todas nós. Mesmo eu e a Bela, que a gente já está trabalhando, já vai fechar um ano, a gente foi efetivada no início do ano, mais ou menos, e a gente sabe qual é o sentimento, a gente sentiu tudo isso. E eu acho que vale a pena reforçar de que isso é uma coisa que a gente não pode deixar esse tipo de coisa parar a gente, sabe? A gente não pode deixar esse tipo de coisa não deixar a gente alcançar as coisas que a gente quer. E a gente vai mostrar agora um pouco de algumas fotos de todo o estágio. Eu acho que são fotos bem legais e que mostram um pouco como é que era o ambiente e como é que foi a experiência pra gente, no geral. Nessa foto, por exemplo, nessas duas fotos, por exemplo, eu acho legal falar que essa foto aqui de cima, a gente vê ali da esquerda para a direita, a gente tem o Steve Crowley, que é o vice-presidente de IT, a Cherry Foulkes, que é a vice-presidente de Commercial Services da Dell, a Jan Felt, que é a presidente, chefe, né, de Digital Officer. Então, todas as pessoas, elas vieram numa atividade que teve na Dell, na PUC, na verdade, no ano passado, e elas vieram prestigiar o programa de estágio da IT Academy, e a gente teve a oportunidade de conversar um pouco com elas. Elas vieram conhecer tudo isso e ver um pouco isso, e eu acho que isso é uma coisa muito legal, que eu experienciei bastante, de não ter muito essa questão de barreiras, de diferenças. Se tu quiser chamar qualquer pessoa de qualquer lugar da Dell, digamos assim, para conversar, as pessoas sempre são muito receptivas. E essa foto eu acho que demonstra bastante isso. A gente tem algumas outras fotos também da nossa turma, de toda essa questão. Essa última é da festa de 20 anos, aniversário de 20 anos da Dell. E aqui também é um pouco sobre todas essas questões que a gente falou de soft skills e como a gente exercitou isso. Essas são as demos que a Bela falou, a gente falando em público, e uma das coisas que a gente aprendeu bastante também é como fazer argumentações no sentido de questões técnicas, ou seja, como levantar as tuas preocupações, ou o que tu entendeu ou o que tu não entendeu sobre como desenvolver alguma coisa na tua aplicação de forma técnica, que tu consiga conversar com os teus colegas. Isso é uma das coisas que eu acho que a gente mais aprendeu durante o estágio. Tem algumas fotos bem legais. E essas é mais o ambiente que a gente tinha lá, principalmente na PUC, né? Que é a descontração, e eu acho que o ambiente que a gente sempre teve de bastante união e de bastante espaço, assim, para demonstrar os gostos de cada um enfim, essa liberdade que eu acho muito legal. O que a gente quer ressaltar também é que, além de ser um ambiente de muita aprendizagem, qualquer uma de nós pode falar que aprendeu muito, muito, muito com esse processo, tanto a parte técnica quanto soft skills, mas também era um ambiente muito descontraído. Todas as pessoas, todos os participantes sempre foram muito abertos, então nós criamos realmente uma amizade que ficou tanto na IT Academy quanto nós fomos para a Dell.
E, então, é um processo muito bom para tanto conhecer pessoas incríveis quanto para crescer como pessoa também. E no final das contas, o que fica são as coisas aprendidas, as relações criadas, os bons momentos. E eu acho que, para mim, o que eu posso dizer é que toda essa questão da IT Academy, toda essa experiência da IT Academy foi uma grande evolução, tanto no sentido profissional quanto no sentido pessoal. Então, a gente abre. Se vocês tiverem perguntas, por favor, façam. Eu não sei se já tem alguma coisa no chat. Deixa eu ver. Se meu chat quiser aparecer. Meninas, vocês sabem se tem alguma pergunta no chat? Por enquanto, não. Tem um comentário da Tássia. Ela falou que a turma atual, que recém foi selecionada, tem 8 meninas e um grupo de 15 estagiários. Então, é uma proporção bem alta. Sim, foi Eu fiquei muito recorde. feliz quando eu ouvi isso. Foi uma conquista após várias turmas com poucas ou nenhuma menina. Então, bem legal isso. A nossa turma tinha sido recorde na época, que foi ano passado, mais ou menos nessa época do ano, que foram 3 meninas só. Então, de passar de 3 para 8 foi uma grande evolução e todas nós estamos muito felizes com isso. Depois da nossa turma, a gente começou a fazer bastante ações, e desde então vem tendo bastante ações nesse sentido, de tentar melhorar todo o processo seletivo e como receber melhor as meninas. E eu fico muito feliz disso estar tendo resultado, eu fico bastante emocionada com isso. Deixa eu parar de compartilhar. Desculpa, eu sei que eu sou da Dell, mas eu tenho uma pergunta, porque eu não vim para a Dell como estagiária, né? E eu achei o IT Academy super legal. Vocês tiveram bastante exposição com líderes, né, na Dell. Uhum. Como que foi Sim. isso, assim, para conversar com eles, sendo estagiária no início? Bela, quer começar respondendo? Bom, pode ser. Eu posso falar da minha experiência perto da Jean Feld, porque ali na foto que a Pauline mostrou, eu tô do lado dela e eu quase surtei, porque foi a minha primeira... eu tava surtando assim por dentro, mas foi uma experiência incrível. O IT Academy foi a minha primeira experiência de estágio e o tanto conhecimento que eu ganhei, quanto ter essa possibilidade de conhecer pessoas que vêm dos Estados Unidos, elas vêm uma vez por ano, e para prestigiar justamente o programa de estágio que eu estava participando, tu se sente muito importante. Tu acha que tu tá fazendo uma coisa muito boa e a gratificação é muito, muito grande. Eu acho que eu tive uma sensação bem semelhante com a da Bela. No início eu fiquei muito nervosa, eu fiquei tipo, meu Deus, como assim? Porque a gente tem toda essa questão de diferença e tudo mais, da pessoa ser meio que distante de ti. Mas conforme a gente foi passando o estágio, eu fui percebendo que na Dell isso é cada vez menor, assim, sinceramente. E qualquer uma dessas pessoas, eu tenho certeza que se a gente... Na verdade, a gente tem reuniões, meetings com pessoas, assim, mais altas até hoje, e sêniors, no caso, e qualquer pessoa dessas, eu tenho certeza que se a gente chegar e conversar, elas vão ser completamente abertas, elas sempre foram. Todas as pessoas que a gente precisou de auxílio, a gente precisou até de auxílios técnicos durante o processo do desenvolvimento no All Hands e tudo mais. Sempre todo mundo foi muito receptivo. E para mim também, na verdade, para mim foi meu primeiro estágio na área de programação, desenvolvimento. Então, antes disso eu não tinha nenhuma experiência profissional e eu acho que eu desenvolvi uma grande base do meu conhecimento de programação ali. Eu vi que estão tendo algumas perguntas ali no chat. A Natália perguntou quais foram os benefícios do IT Academy. Quer responder essa, Pauline? Eu não sei se ela está se referindo a benefícios de o que a gente aprendeu ou quais foram os benefícios no sentido de auxílio e bolsas e coisas do gênero. Eu acho que é mais no sentido de aprendizagem, minha Bom, interpretação. que nem eu falei, antes disso eu não tinha nenhuma experiência profissional em programação, nenhuma. Claro, eu aprendi o que eu sabia na minha faculdade. Aliás, eu estava no primeiro semestre da minha faculdade, se eu não me engano. A Bela também acho que estava algo nesse Primeiro, torno segundo, disso. E eu acho que, que nem eu falei, a grande base do que eu sei, eu aprendi lá. E se eu não tiver... Assim, eu acho que tudo que eu aprendi lá foi essencial para hoje eu estar onde eu estou, no sentido de estar numa posição que eu fico feliz de ter alcançado e de ser hoje. Eu sou desenvolvedora Salesforce Junior, a Bela é desenvolvedora Java Junior,
E eu acho que eu não me vejo estando onde eu estou se não fosse por tudo que eu aprendi lá, tanto no sentido de como lidar com pessoas, como gerenciar conflitos, questões técnicas também. A gente desenvolvia uma aplicação em Java, com Spring, com JPA, então todas essas coisas a gente aprendeu durante o estágio. O nosso front também era em Angular, então tudo do que eu sei a respeito disso provavelmente começou ali. E foi o que me deu a base para onde eu estou. Então, também perguntou quais foram as linguagens de programação que nós usamos. O nosso back era, na época, em Java, com Spring, JPA, um pouco de tudo isso. Nossos testes unitários também eram de Unity, aquele basicão. Nosso front era em Angular. Eu não vou saber te dizer de cabeça qual era a versão do Angular. Mas eu não sei se é a mesma coisa. É 8? Era 8. Tá. Eu não sei se é a mesma aplicação que se tem hoje, mas todas as tecnologias que forem necessárias para te usar na tua aplicação, eles ensinam durante a primeira fase ali. Foi aquele 1 mês que foi o que me deu a base para mim desenvolver, para mim conseguir atuar na minha equipe depois. E a Cíntia perguntou qual foi o maior desafio durante o treinamento. Para mim, com certeza, foi ter a primeira experiência do estágio, porque era tudo muito novo. Eu estava no primeiro e segundo semestre, eu mal sabia programar, então ir de cara assim para uma aplicação que já estava rodando, então criar histórias e fazer histórias e apresentar aquilo, para mim era muito, muito nervosismo. Acho que foi toda a questão de adaptação ao trabalho ao time, a toda essa funcionalidade do estágio mesmo, eu diria. Eu diria que, mais especificamente do treinamento, seria mais porque, como eu disse, eu não tinha muita experiência na área de programação, eu estava nos primeiros semestres da faculdade, então eu tive que correr bastante atrás nas questões de linguagem de programação, questões técnicas, mas a gente teve todo o suporte que a gente quisesse de professores e da própria Dell, e na parte do All Hands, eu acho que foi questões aprender a lidar com mais pessoas. Porque eu não sei se eu, pelo menos, sou uma pessoa muito mais introspectiva, muito mais introvertida. Então, eu tive a experiência de lidar com pessoas completamente diferentes, em situações completamente diferentes da minha. E eu acho que isso me ajudou muito, assim, a aprender essas questões como eu falei, de gerenciamento de conflitos, de lidar com mais pessoas, todas essas coisas. E eu aprendi de uma forma que eu acho que foi muito boa, assim. Em nenhum momento foi aquela coisa assim, tipo, te largaram, assim, vai, sabe? No trauma, assim. A gente sempre teve muito apoio. Sempre teve professores e pessoas nos auxiliando. Até na nossa última apresentação de demo, eu e a Bela estávamos muito nervosas. E a gente teve pessoas nos auxiliando, assim, de forma maravilhosa. E só para responder a última, que é qual a frequência de abertura de novas turmas, atualmente estão sendo 3 vezes ao ano, né? Se eu não me engano. 3 turmas ao ano. Vai abrir, acho que a próxima começa o processo seletivo agora em agosto, né? Então, acho que só fica ligado. Eu deixei, aliás, o e-mail do CPES, então se tiver qualquer dúvida, o CPES vai conseguir dar um auxílio nesse sentido. Quando é que abre a inscrição, para onde é que eu mando. Perguntaram sobre o processo seletivo, se era muito difícil. Apresentou aquela primeira parte, então pode dar uma resumidinha. E eu acho que, resumindo, atualmente a gente está com um desafio de lógica de programação em que os participantes respondem na linguagem de programação desejada. E, de novo, a questão não é, como eu falei antes, a questão não é tu responder 100%, mas tu mostrar até onde tu conseguiu ir, como é que tu chegou ali, se tu não conseguiu passar daquela parte, o que tu não conseguiu passar, e depois tem uma entrevista. Eu posso dizer assim, questão de difícil, quando foi o meu e o da Bela, era um pouco diferente. A gente tinha primeiro uma prova, depois um dojo e depois as entrevistas. Eu não sei te dizer se era realmente difícil, porque todas as partes do processo seletivo eu estava muito insegura, então eu chegava em casa e dizia: eu não passei, gente, tá? Foi legal, mas eu não passei. E daí me chamavam para a próxima parte. Então,
acho que a minha insegurança meio que... Perguntaram se a gente precisa saber inglês fluente. Não precisa do inglês fluente. Que nem a Paulina explicou, tu só precisa se fazer ser entendida. Então, se tu conseguir fazer com que a pessoa te entenda, isso está 100% dentro do que é o esperado. Quando eu entrei no estágio, quando eu fiz a entrevista, sinceramente, eu travei muito. Eu consegui, com certeza, todas as regras gramaticais eu mandei para o espaço. Então, mas a questão não é essa, no final das contas. A questão é tu conseguir passar a ideia que tu quer para outra pessoa, seja a forma como tu encontrar. Tu conseguindo isso, com o tempo tu vai desenvolvendo nos times, tu vai aprendendo isso. E perguntaram quem está fazendo um curso técnico na área de desenvolvimento de sistemas pode participar do processo. Curso técnico eu não tenho certeza, mas eu não posso te falar. Eu acho que tu pode entrar em contato com o CPES, que é o e-mail que está ali embaixo, e se informar. Eu sei que tecnólogo, sim, porque o meu é tecnólogo. Eu posso responder essa. Vocês estão me ouvindo? Sim, vai lá, Lili. Tá. Não pode, infelizmente. Tem que ser curso superior. A gente está revisando a questão de tentar incluir técnicos, tecnólogos, com certeza, porque tecnólogo entra como curso superior. Uhum. Mas técnico ainda não. Então, isso é uma parte legal, porque tu pode... A última pergunta da Bárbara, se é em front, em back... eu acho isso legal, porque assim, tu pode andar pelas roles e pelas partes. Porque durante as sprints, a gente recebe as histórias e fixes de bugs, mas a gente não fica... Ninguém precisa se ater, eu vou desenvolver só em back, eu vou desenvolver só em front, ou sei lá, eu quero só fazer questão de testes. Isso não é algo que tu precise se ater. Tu pode andar pelas roles, isso é o que é recomendado, na verdade, é o que todo mundo pede para a gente pelo menos tentar andar um pouco por elas para te entender o que tu gosta, o que tu não gosta. Então, é bem livre. Literalmente as histórias chegam e a gente, como equipe, desenvolve como é que a gente quer fazer aquilo, a gente conversa com nossos POs, que é quem traz as histórias, e se a gente quer trabalhar aqui ou ali, com quem que a gente quer trabalhar, tudo isso é completamente a cargo dos participantes, da equipe que se forma, né? Tem outra pergunta também, se tem transporte próprio da PUC para Dell. Então, na primeira parte, quando a gente estaria teoricamente na PUC, que agora a gente está remoto, né? Tu não tem esse transporte, mas tem os auxílios e tudo mais, normal. E a partir do momento que tu vai para BCC, que a gente fala, que é Dell Eldorado do Sul, aí sim, tu tem o transporte. Tem rota no primeiro e no último horário, que largam e pegam bem próximo da casa da maioria das pessoas. E tem outros horários de ônibus durante a tarde, durante a manhã, para que os estágios consigam pegar. Esses outros horários é do centro para Dell de Eldorado. Show. Que legal ver a galera bem interessada no assunto. Realmente é uma coisa que as meninas ali no grupo do WhatsApp realmente têm bastante dúvida. Eu vou pedir para que quem tem mais dúvidas, bota aqui no chat. A Pauline e a Isa vão ficar aí mais um pouquinho, pelo menos. E daí elas podem ir respondendo. Tem bastante pessoas da Dell também aqui na call, então acho que vai ter gente para responder. Eu mesma já trabalhei na Dell, então também, que eu souber, eu posso ajudar a responder, beleza? Só para a gente conseguir mover para a próxima e manter o nosso compromisso com o horário, tá? Muito obrigada, meninas, Pauline Capaz. e Bela. E agora nós vamos para a próxima. Vai ser a Mari ou vai ser na ordem do que está no banner? Pode ser a Mari? Pode ser, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Vai lá, então. Eu vou compartilhar minha tela, vocês me avisem se vocês estiverem vendo. Porque eu não consigo ver o rostinho de todo mundo aqui. Eu acho que está compartilhando, né? Tá. Sim? Tá.
Bom, pessoal, oi, primeiramente, super feliz de estar aqui para falar com vocês. Eu estava até comentando com as meninas outro dia que é tão difícil, né? A gente não consegue ver o rotina de vocês, ou conseguir enxergar as reações e tudo mais. Vai ser difícil, acho que manter um pouco interativo, mas se vocês quiserem colocar no chat, eu gosto muito de fazer mais interativo assim. Mas só para me apresentar, meu nome é Mariana, eu tenho um bacharel em marketing pela SPM e eu vim para os Estados Unidos para fazer um mestrado em ciência da computação em 2016. Me formei no final de 2017 em ciência da computação e aí fui numa conferência aqui nos Estados Unidos de diversidade e inclusão, fiz a entrevista com a Dell, porque da mesma forma que no Brasil eles têm esse programa maravilhoso que é o IT Academy, eles têm outros programas de recrutamento também de talentos e diversidade aqui nos Estados Unidos e eu participei de um deles. Então, por isso que eu adoro quando a gente fala sobre programas de desenvolvimento de pessoas e de talentos. E, enfim, eu sou engenheira, o tópico do que eu quero trazer para vocês hoje é sobre o que eu faço na Dell. Por ter um background em marketing e quando eu me formei em ciência da computação, eu vim para os Estados Unidos falando, eu quero aprender a programar. Eu quero aprender a programar, é isso que eu quero fazer. E aí eu vi que a área da tecnologia é uma área gigantesca, com milhões de possibilidades, e não era só programação. Porque eu nunca me vi paradinha lá, fazendo código todo dia. Eu gosto de fazer, eu faço isso separado, eu aprendi Python, me ajudaram no início, mas eu falei, tá, eu quero fazer alguma coisa diferente só pela minha personalidade. Então, eu sou engenheira de vendas na Dell hoje, eu já estou na Dell, vai fazer 2 anos e meio. Eu participo de vários grupos aqui nos Estados Unidos também para meninas e mulheres em tecnologia, como o Dev Girls no Brasil. Então, assim, foi maravilhoso quando eu descobri você. Já estou seguindo no LinkedIn, já vou postar no Instagram também, eu adoro. Eu acho que participar dessas comunidades é muito importante para se desenvolver, não somente como um bom técnico, né, uma pessoa na parte técnica, mas também os seus skills interpessoais. E eu também fundei uma associação no Brasil que chama Brazilians in Tech, que também é para ajudar meninas que estão entrando na carreira de tecnologia. Isso é um pouquinho sobre mim. Aí, falando um pouco, né, quando eu me formei em marketing, aí eu fiquei pensando, eu vou fazer marketing, vou fazer engenharia, vou fazer economia. Eu sempre fui apaixonada por exatas. Eu prestei vários vestibulares na época, no final de 2009, já faz um tempinho, de final de 2009, e aí prestei para marketing, engenharia e economia, mas passei na SPM, falei, é isso que eu quero fazer, e me abriu muitas portas, mas eu sempre gostei de exatas, sempre gostei de pensamento crítico e resolução de problemas. E aí, quando eu estava aqui e participei da conferência e encontrei, né, a posição da Dell, fiz a entrevista com eles e tudo mais, eu descobri o mundo de pré-vendas. E aí vocês devem estar imaginando, né? O que é engenharia de vendas? Era isso que eu queria perguntar aqui para vocês, se vocês pudessem colocar no chat para mim. Vocês já ouviram falar sobre engenharia de vendas? Se sim, responde que sim. Se não, não. Eu queria muito saber se vocês já tinham ouvido esse termo antes. Pois é. Não. Nem ideia. Ótimo. Tá vendo? Cara, eu vou falar para vocês, eu sou apaixonada pela área pré-vendas ou engenharia de vendas, ou eu vou falar um pouco sobre os cargos. Eu sou simplesmente apaixonada por um motivo que eu vou explicar para vocês. Mas, enfim, o que é engenharia de vendas, né? Engenharia de vendas é simplesmente uma profissão que ela proporciona a gente usar nossas habilidades de negócio, interpessoais, nossas habilidades técnicas, junto com o que a gente quer fazer como profissional e criar uma carreira em cima disso. Então, você ser engenheiro de vendas é realmente uma profissão e é uma profissão técnica. Porque quando a gente ouve vendas, a gente fala, meu pai trabalha em vendas, gente, minha mãe trabalha em vendas. E eu falei, eu não quero trabalhar em vendas. Acabou que eu tô aqui. Então, é um profissional que realmente ajuda as empresas, as organizações a navegarem a sua transformação digital. Transformação digital é um termo que a gente usa muito dentro da Dell. Não só dentro da Dell, vocês devem estar ouvindo isso em outras empresas, se vocês acompanham bastante LinkedIn e tudo mais, está todo mundo falando sobre transformação digital. E aí você pode estar se perguntando o que é a transformação digital. É você usar tecnologias e você usar conceitos de tecnologia, conceitos de tendências, para você poder mudar processos, cultura e experiência de usuário dentro de uma empresa.
Então, quando você pensa numa Nubank da vida, né, que foi uma empresa que foi criada já no modelo que a gente entende hoje totalmente digital, é uma empresa que ela já tem uma transformação digital mais acelerada. Outras empresas, principalmente quando a gente pensa em hospitais, quando a gente pensa em bancos tradicionais, eles ainda estão tentando entender como eu posso trazer um aplicativo que seja mais user-friendly para o meu consumidor. Então, nós estamos passando por uma revolução digital que eu brinco, né, aqui conversando com os outros engenheiros, que não teria outro lugar que eu gostaria de estar mais, senão numa empresa de tecnologia. Então, sem querer fazer jabá, juro, eu amo o meu trabalho. Enfim, essa é o conceito de transformação digital que eu queria trazer para vocês. E aí você pode estar se perguntando o que eu faço na Dell e o que uma engenheira de vendas faz, ou um engenheiro de vendas, mas eu quis colocar aqui no feminino. Vocês imaginam, como se chama em inglês? Sales Engineering. Vocês imaginam o que uma engenheira de vendas faz? Se alguém quiser dar um chute aqui no chat, colocar, não, ok, tudo bem. Eu tento vender produtos, sim. Produtos da Dell, principalmente, sim. Mas eu não sou o representante comercial mesmo, vou colocar aqui para vocês. Existem muitos termos. Então, a gente é considerado engenheiro de vendas, engenheiro de pré-vendas, engenheiro de sistemas, consultor técnico de vendas. O que eu mais gosto é engenheiro de soluções, porque o engenheiro de soluções é realmente aquela pessoa que vai olhar para o consumidor, vai olhar para a organização e vai pensar assim, como eu posso ajudá-los a construir aplicações melhores, onde vocês vão colocar essas aplicações. Tentar montar tentar montar a solução de venda para o cliente baseado no que o vendedor fala. Exatamente. Meu vendedor está aqui, do meu lado, ele quer vender o produto. Eu falo assim, legal, você quer vender o produto, mas talvez não seja esse produto que o cliente necessita. Deixa eu conversar com o cliente e entender se ele precisa mesmo desse produto. Entender o desafio de negócio, ótimo, é exatamente isso. Então, tem muitas terminologias e até uma coisa que a gente discute bastante, como a gente se definir, né? É bom entender quem você é também. Então, mas enfim, a gente fala Sales Engineering, engenharia de vendas, o termo que eu gosto, Systems Engineering, engenheiro de sistemas é um pouco mais arcaico se você for pensar, porque hoje não é só sistema, né? Você vende software, você vende outras soluções tecnológicas. O que de fato é entender as necessidades técnicas e digitais do cliente, certinho. Usar o portfólio, como eu trabalho na Dell, eu olho todo o portfólio da Dell e dos nossos parceiros. Se um cliente chega para mim, porque assim, na Dell a gente tem uma cultura, né? O nosso código de cultura é baseado em colocar o cliente em primeiro lugar. E tem uma coisa que o Michael Dell fala que eu adoro, que é você tem que fazer o seu funcionário feliz para esse funcionário estar feliz para servir o cliente. Então, por isso que eu aprecio muito, estou muito grata pelos desenvolvimentos e oportunidades que eu tenho dentro da Dell. Então, quando você oferece para o cliente alguma coisa, obviamente eu quero vender o meu hardware, eu quero vender o meu servidor para o cliente. Mas eu preciso realmente entender qual vai ser o benefício que isso vai trazer para ele. E eu posso garantir para vocês que quando você é honesto com o cliente, quando você entende o que o cliente quer de verdade, você acaba trazendo muito mais revenue, você acaba trazendo muito mais dinheiro para dentro da casa quando você tem essa conversa franca com ele. Eu falo para ele, não, você tem 50 servidores num centro de dados. Você não precisa fazer um refresh, você não precisa trocar todos eles, vamos trocar por partes, vamos criar uma solução juntos. Depois de 6 meses, 1 ano, ele vai comprar muito mais do que ele comprou antes, porque ele confia em mim, porque eu falo para ele realmente o que ele precisa comprar de um ponto de vista técnico. Então, eles apreciam muito isso em mim como consultora técnica, trabalhando com o meu representante comercial. Muitos dos nossos clientes hoje, vocês devem estar familiarizados com a nuvem, né? Então, assim, os clientes hoje estão colocando as aplicações na nuvem. É mais fácil de acessar, é mais rápido, é mais fácil se você quiser quebrar, se você quiser modificar um pedaço usando o container. Você consegue ter essas conversas com o cliente e é mais flexível, mas é muito mais caro. Como que eu tenho essa conversa com o cliente? Então, vamos colocar um pouco das suas aplicações o seu banco de dados
num data center, num centro de dados que está na sua localização, não precisa colocar tudo na nuvem. Então, a gente fala muito sobre a Amazon, a gente fala muito sobre Azure e a gente fala muito sobre o Google Cloud. E eu não tenho medo de falar sobre isso, porque faz parte do que o cliente precisa. E eles veem a Dell como uma empresa estratégica do portfólio inteiro que pode ajudar eles. E então, o que de fato é explicar a tecnologia de uma forma simples e sucinta, de fácil entendimento. Eu vou deixar a pergunta da Tássia para o final, porque é uma pergunta muito bacana. Então, o termo que eu gosto muito de usar, e que é o que a nossa gerência fala bastante, né, que é o conselheiro de confiança, o Trusted Advisor. É aquela pessoa que entende da tecnologia, mas eu falo para o meu representante comercial, você quer vender isso, mas eu acho que é melhor a gente seguir esse caminho. E você tem um alinhamento baseado na sua cota, que você tem que bater, né, na sua meta, e também no que o cliente precisa. Eu cuido de contas aqui, só para dar um contexto para vocês, eu cuido de contas aqui nos Estados Unidos que são bancos, a Philips, por exemplo, é uma conta muito bacana que a gente tem, e tem outras empresas de saúde também que eu adoro conversar, para entender o que eles estão fazendo. Então, a parte mais legal do meu trabalho é justamente eu estar sempre aprendendo algo novo, que é isso que eu vou falar aqui no próximo slide, que é o que eu digo para minha mãe. Minha mãe pergunta, o que você faz na Dell? E eu falo para ela, porque eu já tenho 2 mestrados, eu falo, mãe, é como se eu estivesse fazendo doutorado, porque eu tenho que aprender uma coisa nova todo dia e às vezes é super cansativo. As pessoas me perguntam, Mariana, muito legal, você é muito ativa, mas qual que é o... Você fala que você é tão apaixonada, eu falo, tem 2 lados, você está sempre aprendendo, mas o seu representante comercial está sempre te cobrando. Tá, a gente fez lançamento de um produto novo. Eu tenho que saber o produto, eu tenho que saber o porquê ele é bom para o cliente. Então, essa parte, às vezes, pode ser um pouco cansativa, mas eu gosto, porque eu sou literalmente paga para estudar e aprender toda hora, mas eu tenho que dar eu tenho que entregar. Então, essa é que é a parte desafiadora, principalmente para alguém como eu, que estou no meu início de carreira em tecnologia. E aí eu coloquei aqui, explico o Cool Technology para os clientes, que é basicamente isso que eu faço. Se a gente ouve muito, né, buzzword, 5G, 5G, 5G. Os clientes, às vezes, não têm ideia do que é o 5G, mas eles querem que a gente saiba e a gente precisa saber para explicar para eles como vai ser no futuro. Então, eu acho isso muito legal. E aí eu explico para minha mãe de um jeito simples, né? Mãe, sabe a foto que você põe no Instagram? Sabe? Essa ideia do Instagram deixar a gente salvar highlight, gente, é assim. É comprar storage toda hora, é comprar servidor, porque eles têm que armazenar isso em algum lugar e está armazenado em algum lugar. Só para dar um contexto para vocês, eu recentemente esqueci de pagar o meu servidor do meu site. Eu tenho um site que eu publico algumas coisinhas. Eu liguei no GoDaddy para pedir para eles fazerem... você pode colocar meu site de volta? Tem que pagar. Dele, então, você vai ter que pagar $150 de FII só para a gente trazer de volta seu site, restore, que eles chamam, né? Trazer de volta o seu site. Você fala, nossa, que saco, mas você tem que pagar, porque são serviços que essas empresas oferecem. Então, é muito legal entender a tecnologia de uma forma simples, que é complexa, óbvio, e aí traduzir isso de uma maneira simples para minha mãe ou para os meus amigos. Enfim, a maioria dos meus amigos no Brasil trabalham em marketing, então, às vezes, eles não sabem o que eu faço aqui. Enfim, um pouquinho sobre como eu cheguei aqui, né? E eu comentei no início a minha paixão por trabalhar com pessoas, a minha paixão por estar falando com clientes, eu adoro. E também como eu consegui usar isso numa área técnica, né? Numa posição que é totalmente técnica. Então, você tem que ter habilidade de comunicação, você tem que saber apresentar isso para o cliente. Uma das perguntas, eu acho que foi aqui que a Tássia fez, como você percebeu uma mudança no tipo de necessidade dos clientes? Não tá tão relacionado, mas eu vou falar, então. Muitos dos clientes passaram a trabalhar de casa, então teve uma compra enorme de laptop, com certeza absoluta. Muitos dos clientes, hoje, eles não puderam ir até os centros de dados. Por exemplo, a gente vende servidor. Muitas vezes a gente vende servidor, precisa ter alguém no centro de dados para receber o servidor e instalar o servidor. A gente teve que adiar várias como fala isso em português, deployments, né? A gente teve que atrasar várias instalações, porque os clientes não tinham como receber essas instalações. Então, afetou todo mundo. Muitos clientes da área de saúde continuaram com as necessidades deles e outros tiveram que colocar muitos dos projetos deles parados, simplesmente porque eles são em indústrias que são mais desafiadoras e indústrias que eles tiveram que
cortar um pouco do budget. Então, eu acabei vendo de todos os tipos. E também fazer a apresentação por computador estava sendo um pouco diferente. Antes a gente conseguia levar o cliente para jantar, conseguia levar o cliente para almoçar, conseguia fazer reunião no cliente. Agora eu tenho que ter um pouco mais de desenvoltura para poder apresentar para o cliente no computador. Então eu tenho trabalhado muito isso, porque é difícil. Não é todo dia que eu estou no ânimo, não é todo dia que o meu cabelo tá bom. Eu só falo com homem, vocês devem imaginar como é, eu tenho que estar sempre assim, intacta. E muitas vezes eu estou de roupa de ginástica de manhã. E eu gosto de estar de roupa de ginástica porque me deixa ativa durante o dia. Então, acho que é um balanço legal que está acontecendo também profissionalmente para mim. E você tem que ter muita paixão e muita curiosidade para aprender, porque não é fácil. Toda hora, por exemplo, aprender networking para mim, para quem gosta de networking que está aqui no chat, né? Eu não gostava de networking. Assim, entender layer 1, layer 2, layer 3 é mais complicado para mim porque é um pouco mais subjetivo, ao invés de quando a gente está conversando sobre aplicação ou está conversando sobre microserviço, é mais legal. Então, você ter essa curiosidade, mesmo por assuntos que você não domina tanto, e saber que você nunca vai saber tudo. Eu acho que eu estava até conversando com uma mentorada minha essa semana, e a gente estava discutindo isso. Esse trabalho de pré-vendas é saber que você nunca vai saber tudo, porque é impossível você saber. É impossível, assim. Eu sei que isso também serve para outras posições, mas na minha área, muito. Na área de pré-vendas, porque existe um mundo inteiro lá fora. Então, esse é um pouco dos soft skills que você precisa ter. Falando um pouco dos technical skills, né? Você entender de infraestrutura de TI, você entender um pouquinho de hardware, de software. Eu sei que vocês aqui estão no início, né? Eu também comecei do início. E uma coisa que eu gosto muito na Dell é que como eu também entrei num programa de desenvolvimento, eu aprendi muito. Tudo que eu sei de storage hoje, de hardware, eu aprendi na Dell. E assim, eu tiro certificações pela Dell. A Dell me paga para tirar certificações de vários assuntos que eu quero, porque eles sabem que eu vou usar essa certificação e esse estudo para entregar uma coisa melhor para o cliente. Então, assim, eu sou muito grata mesmo, eu não tenho vergonha de dizer isso. E você aprender sobre tecnologias emergentes, que daí é a cool, né? O cool technology. Porque eles falam muito, Mariana, se você tem uma paixão para não sei, cybersecurity, por exemplo, se é uma coisa que realmente você quer falar sobre isso, estuda sobre isso. Uma hora você vai ser subject matter expert, que é o jeito que eles falam, né? Você vai ser um entendido do assunto, e aí eles vão te chamar para dar essa palestra ou para dar um conceito, uma apresentação de um conceito técnico para um cliente. Então, é muito legal. Se você tem uma paixão por um termo técnico ou por um assunto que você se interessa, a Dell realmente, pelo menos, né, pelo que eu tenho visto na área de pré-vendas, e eu sei que também é a mesma coisa no Brasil, tá? Porque eu tenho vários amigos engenheiros e engenheiras na Dell no Brasil, inclusive tanto no campo, que trabalha com cliente fora, quanto o pessoal que trabalha inside, né? Todo mundo tem essa disponibilidade, essa opção de poder aprender bastante. E você tem o pensamento crítico e você é uma pessoa que seja curioso para resolver problemas. Então, eu acho que essas são mesmo os técnicos skills que a gente tenta sempre estar buscando. E como você aprendeu sobre as soluções para poder explicar para o cliente? Isso é legal. A gente começa do básico, quando você começa no programa de desenvolvimento na Dell de pré-vendas, você aprende do básico sobre infraestrutura. Beleza, eu tenho um servidor aqui, o que esse servidor precisa ter? Precisa ter CPU, precisa ter memória, precisa ter disco. Como eles se conectam? Então, você vai bem no básico. E o legal de você ir no básico e você aprender, tem uma certificação que é da Dell, inclusive, que eu posso deixar aqui depois para vocês no chat, se vocês tiverem curiosidade. Não, você não precisa ser funcionário da Dell para tirar essa certificação. E você tem um treinamento também para aprender o básico de infraestrutura, que é muito legal, você vai descobrindo cada pedacinho do centro de dados. Então, foi assim que eu comecei a entender. E aí, quando um produto é lançado, a gente tem todo o equipamento, a gente tem todo o material e a gente começa a aprender e fazer apresentação para o nosso gerente, fazer apresentação para o engenheiro, e aí você vai desenvolvendo o seu conhecimento, né? Enfim, acho que é isso. Eu vou continuar a apresentação, daí aí eu pulo para a pergunta no final. Eu já tô no finalzinho. Esses são 2 livros que eu li no início, quando eu comecei na Dell, que a minha liderança me indicou, que é o Projeto Phoenix, que inclusive eu tenho ele aqui, mas eu achei ele existe em português, então fica mais fácil ainda. É um livro super legal, que ele fala sobre realmente você entender
o cliente, né? Você entender isso, o projeto Fênix é excelente, é mesmo. Eu gostei muito de ler porque ele é uma linguagem assim bacana, porque é uma historinha, ele conta uma história, né, sobre o Bill, sobre uma pessoa dentro de uma organização. Se você tiver vontade também de trabalhar com gerenciamento de projeto, é um livro super legal que ele toca em várias áreas de uma organização e todos os desafios e problemas que uma pessoa pode enfrentar trabalhando. Isso, não precisa mesmo. E eu gosto muito desse Master in Technical Sales. Eu não achei ele em português, a versão dele em português eu não sei se tem, mas é um livro muito legal se você quiser entrar na área de vendas técnicas. É muito legal porque tem vários capítulos, você não precisa ler capítulo em ordem, você pode ler diferentes capítulos também. E aqui eu queria deixar para vocês 4 comunidades legais para quem também estiver interessado em aprender mais sobre a posição, mas também sobre a profissão, sobre como e também fazer networking com pessoas da área. O VMUG Brasil é um grupo de virtualização no Brasil que tem vários estados, em várias capitais. O Sysadminas, que é uma comunidade mais para meninas trabalhando em infraestrutura, virtualização, nuvem, container, vários assuntos relacionados à segurança também, se você tiver interesse. O Pre-Sales Collective é uma organização aqui dos Estados Unidos, muito bacana, se você quiser dar uma olhada, ver o que eles falam, ver se você acha que é bacana, se te interessa. E o National Society of Sales Engineers é muito legal também, é uma comunidade grande e é mais para a universidade. Então, eles têm um público mais jovem, a comunicação deles é com um público mais jovem. Enfim, esse é o que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu deixei um QR Code do meu LinkedIn e o meu e-mail da Dell. Se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn também, eu fico super feliz em responder. Se vocês estiverem com vergonha de colocar no chat, também quiserem me mandar depois por e-mail, fiquem super à vontade. Eu gosto muito do que eu faço. Se me perguntarem, né, você se vê fazendo isso pelo resto da sua vida, eu acredito que a profissão de pré-vendas vai mudar muito ainda, principalmente porque hoje, quando eu entro numa call, eu entro numa sala, né, com os meus clientes, eles são bem mais velhos que eu não consigo me relacionar, assim, eu não me relacionar, eu não consigo, eles não são como eu, né, eu sou mulher, eu sou latina, eu sou mais nova, então eles já são bem mais velhos, eles têm 20, 25 anos de experiência, então às vezes eu falo, nossa, esses caras sabem muito, o que eu não sei, né, então você pode, às vezes, dar um nervoso, mas ao mesmo tempo, a tecnologia e como a gente está interagindo com a tecnologia está mudando. Então, é um desafio até dentro das organizações hoje. Como você coloca o contexto de um centro de dados para alguém que nunca vai pisar no centro de dados. Eu duvido muito que uma geração mais nova vai pisar no centro de dados, porque tudo hoje é na nuvem. Então, são conceitos difíceis, muitas vezes, de explicar e de ensinar. Mas a Dell, ela faz um bom trabalho explicando e ensinando, que eu gosto muito. Muitas pessoas também me perguntam, você mudaria para uma outra empresa de tecnologia ou que venda um produto específico, né? Porque muita gente faz essa transição de carreira. Uma coisa que eu falo a parte que eu gosto da Dell é que tem um portfólio muito extenso. Ao mesmo tempo é muita coisa, é um portfólio grande mesmo, mas você tem a chance de entender como cada pedacinho do centro de dados se conecta com os outros agentes e com as outras empresas. E o mercado, né, a indústria de pré-vendas, não a indústria de pré-vendas, mas o mercado dos profissionais de pré-vendas, ele é muito grande. Então, você consegue se conectar com as pessoas no LinkedIn muito facilmente, você consegue perguntar como eles estão fazendo nas empresas deles, e eu acho isso muito, muito legal. Eu tenho uma pergunta aqui que colocaram. Essa elaboração de venda engloba desde entender a infraestrutura do cliente ao sistema que vai suprir as necessidades dele? Isso, exatamente isso. Geralmente, imagine uma empresa grande no Brasil, não é minha cliente, então eu também não sei qual que é com a Dell, mas, por exemplo, as lojas americanas mesmo, né? Eles têm diferentes aplicações, diferentes bancos de dados, eles têm as aplicações e os bancos de dados deles armazenados e hosteados em algum lugar. Então, a gente tem que realmente entender o que eles precisam fazer, por exemplo, quando tem um Black Friday da vida. Provavelmente, o acesso vai ser muito maior, eles vão precisar de muito mais recursos, eles vão precisar de muito mais CPU power durante aquele período. Como que você entrega isso para ele? Você precisa escalonar a sua infraestrutura. Então, você entender essa parte que eu mais gosto.
entender como diferentes indústrias trabalham a sua transformação digital. Então, você inclusive acaba conversando com grupos de desenvolvimento dentro dos clientes, que é uma parte que eu gosto muito, essa área de DevOps, essa área de programação. Eu acho que é isso, acho que eu falei bastante, acho que eu respondi as perguntas do chat também. Obrigada por vocês responderem sim, não também. Nós aqui te agradecemos, Mari. Muito, muito interessante a sua talk. Acho que muita gente não conhecia, e é um trabalho muito importante, né? Pensando sempre no cliente. Show de bola. Uhum. Muito obrigada. Sim. E, nada, gente, se tiverem mais eu. alguma pergunta, postem aí no chat que a gente vai dar um jeito de responder, beleza? Muito obrigada, Mari, mais uma vez. Sim, obrigada. Agora eu vou chamar a Cristina Camacho. Cris. Oi, meninas. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Tá. Então tá, boa noite a todas. Eu amei a apresentação da Mari. Nossa, eu vou ter que trabalhar os meus skills, Mari, para apresentar que nem tu. Mas assim, ó, perfeito. Nossa, eu fiquei muito, muito legal. Eu quero daqui a pouco mudar para ser engenheira de vendas também. Acho que eu não sei, tem uma menina que fala todo mundo. Muito, muito legal. Eu vou compartilhar a minha tela e vocês me deem um toque quando vocês estiverem vendo. A ideia aqui é mais um bate-papo, tá? Sobre a questão da diversidade, trazendo alguns fatos para vocês e a gente realmente ter, digamos, começar a pensar mais sobre a questão do mercado de trabalho e como a gente pode colaborar para ter mais mulheres e mulheres diferentes no setor. Então, quem sou eu, né? Eu sou gerente de projetos na Dell, tá? Eu trabalho na Dell há 10 anos já. Comecei como engenheira de performance, então movi para gerente de projetos há 2 anos e meio atrás. Hoje, desculpa, deixa eu dar um pause aqui. Hoje eu trabalho na organização de Digital Services. E também sou líder da comunidade que endereça a diversidade da Dell, que inclusive é um dos main goals, que eu acho que a próxima palestrante vai conversar sobre isso também, vai trazer, na unidade de Eldorado do Sul, que se chama Black Network Alliance. Agora não vai? Aí. Então, começando por falar nesse assunto de mulheres na computação, quem nunca conheceu elas, né? Quem não sabe quem foi a mãe do COBOL, ou a primeira programadora, ou a mulher que ajudou a desenvolver tecnologias que possibilitaram o Wi-Fi hoje. Também quem nunca ouviu falar das mulheres além do tempo, né? Daquelas engenheiras matemáticas da NASA, temas de filme, e que tiveram que virar filme para a maioria das pessoas conhecê-las. E quem nunca se viu nessa situação aqui, né? Uma mulher rodeada de homens e nós temos que cada vez nos provar mais e trazer mais a questão, sim, nós podemos, nós somos fortes e sim, eu vou chegar lá. Eu não sei por que está continuando aqui sem eu dizer que eu quero, mas deixa eu ver se eu consigo parar isso de alguma forma. Mas, enfim, não achei aqui. Só um minutinho, gurias. Deixa eu ver. Pausou o share? Pausou, né? Tá. Deixa eu só ver aqui. Por que ele tá... Bueno, eu vou continuar e se pular eu vejo. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas mulheres negras, né? De top 50, então, no Women in Tech da Forbes, tá? Eu extremamente recomendo vocês ou dar uma olhadinha no perfil delas. Elas desenvolveram algoritmos maravilhosos de, por exemplo, a Joy, de reconhecimento de preconceito com relação ao facial, inteligência artificial. A Úrsula, que é CEO, já foi da Xerox. Então, a Anne, que também faz um trabalho maravilhoso com relação à diversidade. Então, eu realmente recomendo vocês visitarem o site da Forbes e derem uma olhadinha no perfil delas, tá? Coloquei mais outras aqui. Então, por exemplo, a Chantel também ela desenvolveu um aplicativo
uma forma de reconhecer que as mulheres podem, tipo, na verdade é um aplicativo, tipo um teste pré-gravidez, ela criou para reconhecer câncer em mulheres. Então, um pré-diagnóstico, assim. Então, a FUNC, ela é conhecida na Nigéria também por estabelecer empresas de tecnologia e energia, auxiliar o país. Então, a Tamares também, ela é engenheira, diretora, foi de várias organizações, mas hoje lidera um grupo de engineers na empresa onde ela trabalha. Então, mulheres, assim, que são exemplos para todas nós. E eu fiz questão de trazer justamente por elas serem negras. Já no nosso mercado, hoje, né, então, no mercado de TI, né, os negros são 2,8% e as mulheres são 22%. Super pequena essa amostra, né, a gente definitivamente precisa... deixa eu só voltar aqui. A gente precisa melhorar isso. E se a gente for olhar também, eu trouxe algumas informações aqui a respeito de, por exemplo, 92% dos trabalhadores em engenharia, né, de computação são brancos, engenheiros mecânicos, automotivos, engenheiros aeronáuticos, enfim, a questão, tem muito espaço para diversidade aqui, certo? Deixa eu voltar para o próximo slide. Então, eu trouxe alguns dados e deixa eu fazer o share. Eu gostei muito dessa matéria que a Preta Lab colocou, que foi uma pesquisa sobre mulheres negras, o perfil de profissionais da tecnologia no Brasil hoje e também de mulheres negras. Então, deixa eu dar só um pause na apresentação e ir para o relatório que eles colocaram. Aqui. Vocês conseguem ver o que vocês estão vendo no slide? É a apresentação ou o Chrome? O Chrome. O Chrome? Ah, tá, ok. Deixa eu ver, então. Estava certinho. Ok. Então, aqui, a Preta Lab, então, é uma iniciativa que reforça, né, essa necessidade de pertinência e inclusão de mulheres negras, inovação, tecnologia. Ela foi desenvolvida, então, juntamente com a TOTWORKS, que eu achei bem legal. E eles fizeram uma pesquisa. Deixa eu só achar aqui. Eles têm um material muito rico, tá? Em termos de pesquisa. Tem aqui no site deles, mas foram quase 700 pessoas entrevistadas para saber a nível de escolariedade, empregabilidade, enfim, e também com o foco no mercado de TI. Então, aqui nesse link que eu fiz o share na apresentação, eles colocam os detalhes dessa pesquisa e os resultados. Então, por faixa etária, por estado de mulheres, por que área de formação que essas mulheres estão, quais são a escolaridade, por cor, por sexo, e o resultado foi que, infelizmente, mulheres negras em posições de tecnologia, o número é mínimo, né? E faltam mais pesquisas sobre essa área. Então, temas de interesse que as mulheres têm. Enfim, é uma pesquisa bem legal, diversidade nas equipes, né? Porcento de mulheres nas equipes. Então, eu achei uma pesquisa bem interessante, vale a pena olhar mais a fundo para quem se interessar sobre a questão. Né? Então, as pessoas, por onde andam essas pessoas? Por que daqui a pouco nós temos pouca diversidade no ambiente de trabalho? Talvez a gente não esteja recrutando, né? As empresas recrutando nos lugares certos, ou olhando, ou dando as oportunidades que necessitam. Então, eu achei bem legal, quis compartilhar com vocês essa pesquisa aqui. Quem quiser dar uma olhadinha a mais, tá?
é bem interessante sobre o Preta Lab. Então, deixa eu voltar para minha apresentação. Não sei, eu acho que surgiu alguma dúvida no chat aqui. Deixa eu ver. A Tássia perguntou se os dados são do Brasil, Cris. Esse aqui da Preta Lab, sim, dados do Brasil. Dados do Brasil. Ok. Deixa então eu continuar. Mais alguma pergunta ali? Por algum motivo sumiu meu Zoom. Mais alguma pergunta, Pri, ou só foi a da Tássia? Só da Tássia. Eu tenho mais uma pergunta, Cris. O que mais te chamou a atenção nessa pesquisa? Foi que essa questão de muitas vezes, principalmente a questão das mulheres negras, tá? Elas estão em lugares onde é mais difícil acesso à informação, né? O grau de violência é maior. Então, muitas vezes elas pensam que a tecnologia não é para elas. Né? Elas pensam que elas não podem ou que elas não têm chance de. Né? Então, acho que esse tipo de dado, quando a gente consegue visualizar e ver realmente em números e fatos, sabe? É apavorante, assim. Então, acredito que essa questão que a gente sente muitas vezes que não vê, né, colegas com a mesma cor que tu, por exemplo, no ambiente de trabalho, pensa que isso acontece daqui a pouco só em empresas que precisam, reforçam mais a questão do inglês ou em outros motivos, mas não, é no geral. Então, já chego lá, Gabriela, na questão do que a gente pode fazer para realmente mudar esse cenário, né? Eu já volto aqui para vocês. Então, deixa eu voltar só para a apresentação. Então, seria mais isso, gurias. Eu não sei se vocês têm mais algum comentário, se eu respondi a pergunta. Sobre essa questão. Então, deixa eu voltar pro meu share. Então, seguindo na apresentação. Então, eu vou compartilhar, com certeza. Eu posso fazer isso agora, até aqui a pesquisa, colocar no chat para vocês. E com mais detalhes. Voltando pro share do meu 2 aqui. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem voltar, vou ver a apresentação de novo, né? Sim. Sim. Certo. Então, quem quiser mais detalhes, é só olhar no site do Preta Lab ali. A gente tem... Eles têm bastante informação sobre essa questão, inclusive eu vou usar mais na IRD que eu lidero, que é esse grupo de funcionários. E eu trouxe também aqui exemplos eu trouxe exemplos antes das top 50 da Forbes, mas eu também coloquei alguns exemplos de brasileiras, né, que estão tendo destaque, então, no mercado de tecnologia e que são bem próximas de nós, aqui de São Paulo. Tem, por exemplo, a Lisiane, a Maitê, que são meninas que valem a pena seguir e, com certeza, com elas nós temos muito mais exemplos, né? De mulheres, mas esse foi foi as meninas que mais eu consegui visualizar com mais destaque para trazer para vocês aqui hoje, vamos dizer assim, que eu vou segui-las com certeza e ter mais exemplos para compartilhar.
Então, o que eu acho que precisa ser feito para a gente mudar essa realidade, né? Então, como eu falei, nós na Dell a gente tem a BNA, assim como a gente tem ERGs, o grupo comunidades de colaboradores para a questão da mulher, da questão de ser homossexual ou várias formas, né, no Pride. Então, a gente tem a questão da BNA, a gente tem a questão do Trueability, por exemplo, é esse mesmo que ser mais inclusivo em todas as questões, né? A gente tem o Planet, tem o Connexus, tem o JNex para o pessoal mais jovem. Então, na Dell, acho que as meninas vão comentar um pouco mais depois, a gente tem uma série de iniciativas com relação a esse respeito, né, de salientar e promover a diversidade da empresa, né. Eu coloquei alguns outros comunidades que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, o AfroPython, que é justamente para trazer essa questão de desenvolvimento, né? Tem, por exemplo, tem o Afrotech, a Black Girls Code, eu sei que tem nos Estados Unidos, Mari, não sei se você já ouviu falar. Aqui eu não vi ainda se nós temos, mas eu achei uma iniciativa bem legal para trazer para esse fórum. Então, acredito que para a gente mudar a realidade, todo mundo precisa estar engajado com a causa, independente se você é branco, se você é amarelo, independente da cor que você se identifica, só todos juntos ou todas juntas a gente pode promover um ambiente mais inclusivo, né? Eu vi que tem mensagens aqui no chat. Principalmente líderes tomadores de decisão, com certeza. Então, assim, eu queria abrir para a gente comentar a esse respeito, e a intenção aqui era a gente trazer essa reflexão. Será que hoje a gente para e pensa que talvez o ambiente em que nós estudamos ou que nós convivemos, será que ele é inclusivo? Será que eu me preocupo com isso? Será que eu faço daqui a pouco a minha parte também para que as coisas sejam mais justas, principalmente nesse tempo agora que a gente está vendo bastante, porque a tecnologia está nos proporcionando nós vermos coisas que há anos atrás nós não teríamos acesso, né? Então, por exemplo, essas questões que aconteceram tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, será que a gente iria ver que esse tipo de coisa acontece se não tivesse uma câmera filmando, se o mundo não estivesse tão conectado? Então, daqui a pouco, já que a gente consegue ver isso agora, será que a gente pode influenciar de alguma forma para ter um mundo melhor nesse sentido? Então, essa era a reflexão que eu queria trazer aqui para o grupo, com alguns dados, mas que é justamente para salientar essa questão e essa reflexão. Tem um comentário da Jo. Eu queria, ainda em cima do teu assunto, Cris, eu fiquei muito contente, assim, quando tu submeteu a palestra, porque eu acho que é super relevante, né? A gente já conversou isoladamente, eu e tu, sobre esse assunto, né? E eu acho que uma sugestão, assim, um exercício que eu tento fazer e tento trazer o assunto, ainda que às vezes as pessoas não gostem muito de falar sobre isso, né? É a gente se perguntar, né, eu acho, como tu disse, assim, no nosso ambiente, né, tu olhar por dentro do teu time e ver, né, quem são as pessoas que estão em volta de ti, né, por que não tem mais mulheres, por que não tem mais mulheres negras, né, em volta, né, ou colegas mesmo, né, e se perguntar por quê, e talvez trazer essa discussão para as pessoas que estão perto de ti, né, e propor essa reflexão, né, porque como tu disse, eu acho que é uma coisa que tu te surpreendeu na pesquisa, que muitas vezes é uma estrutura de encorajamento que não existe, né? Ou uma série de outras coisas, né? Então, acho que acho que são discussões que precisam acontecer, né? Que a gente tem que olhar para o lado e se questionar. Por que não tem, né? Onde é que estão essas pessoas? Por que a gente não está enxergando elas, né? Será que precisa ter um grupo dentro de uma empresa para visibilizar essas pessoas? Sim, eu acho que precisa. Acho que é muito mais coisa que precisa, mas já é um começo, né? Quando se tem alguma iniciativa, o pessoal pensa, vamos convidar o pessoal do BNA, né?
talvez se não tivesse esse grupo, não se pensaria isso, entende? Então, Exato, é minha exato. colaboração. E é justamente isso. E quando eu vejo algumas perguntas que ocorreram tanto quanto as meninas apresentaram o IT Academy, quanto com a Mari, precisa de inglês, eu preciso saber disso. Gente, não é a coragem mesmo, é pelo teus soft skills, é tu ir, não, eu vou abraçar e eu vou conseguir. Então, muitas vezes, infelizmente, a estrutura que nós tivemos no passado e hoje está mudando, sugere que algumas pessoas, dependendo da sua classe social, o ambiente onde vieram, não podem, ou não é para você, ou vai sofrer algum tipo de preconceito, e não é assim. A gente tem que, todos nós, mulheres, independente de cor, homens, enfim, todos, tem que ser corajosos. Sim, eu vou conseguir, sim, eu posso, eu vou fazer o máximo que eu tenho, eu vou estudar, eu vou vir à noite, não me importa. Quando eu entrei na Dell, meu gerente me contratou, não me contratou porque eu era especialista em performance engineering, eu não conhecia, eu era tester de software na outra empresa onde eu trabalhava, e eu disse para ele, nem que eu tenha que virar à noite estudando sobre isso, tu não vai te preocupar, e que eu vou conseguir. E hoje eu já tive 3, 4 promoções, então, na Dell, nesses 10 anos, já troquei de gerente umas 3 vezes, e isso continua. A mesma coisa, a questão do inglês. Eu aprendi inglês por mim, eu nunca fiz curso oficial de inglês, né? E hoje, eu trabalho com times da Malásia, da Índia, dos Estados Unidos, times aqui do Brasil, é claro, mas todos dizem, nossa, que teu inglês é ótimo, então tu é perfeito. Eu nem sabia que tu nunca tinha feito curso, mas eu fui lá e estudei. Minha meta é falar em espanhol até o final do ano. E assim vai. Então, acho que é isso que eu queria trazer para vocês, é a força de vontade, é o tu querer, independente. Sim, temos que nos ajudar para ter um ambiente mais inclusivo, mas eu acho que é uma soma de forças. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Tá, gurias? Eu não sei, já vamos pular para a próxima. Vocês temos mais alguma dúvida, algum comentário que vocês gostariam de compartilhar? Então, tá. Acho que não, acho que era isso. Muito, tá ótimo, muito obrigada. obrigada, Cris. Muito legal. Eu acho que é exatamente no momento que a gente reconhece o nosso privilégio enquanto eu, por exemplo, enquanto mulher branca, a gente consegue, ao reconhecer, a gente consegue trazer as outras pessoas e empoderar as outras pessoas também, sabe? Então, é uma forma de ajudar. E esse tipo de conexão que a gente tem aqui no grupo também é trazer inspiração de mulheres que nem você para a gente persistir e trocar informação e ter sucesso nas nossas carreiras. Muito obrigada. Obrigada. Agora, por último e não menos importante, a talk da Carol sobre diversidade e o Moonshot Goal. Conta para nós. Perfeito. Obrigada, gurias. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Cris, obrigada também por compartilhar um pouco aí da tua história e trazer algumas reflexões, principalmente porque eu vou trazer agora algumas informações da própria Dell, como a gente está se organizando em relação à diversidade, que na verdade já é muito, né, uma realidade da empresa, não é uma novidade. A Cris está aqui há 10 anos para falar sobre isso. Então, já é uma cultura, né? Cultura de diversidade e inclusão. Deixa eu compartilhar minha tela antes de começar o meu toque com vocês. Share screen. Só me avisem quando estiverem vendo, por favor. Estamos vendo. Perfeito. Então, a minha ideia hoje é compartilhar com vocês mais como uma conversa mesmo, mas como hoje a gente está se organizando em relação à diversidade, né? Que é algo que já faz parte da cultura da Dell, diversidade e inclusão. E a gente, mais para colocar um target, digamos assim, um goal para 2030, temos esse target de atingir 50% do nosso quadro de funcionários de mulheres e 40% do quadro de liderança de líderes mulheres. E pensando em atingir isso, o time de Talent Acquisition, assim como diversas outras áreas, começou a se organizar
um pouco mais né, um pouco mais visando atingir esse target, mas não de um modo como se a gente já não estivesse organizando isso antes. Como eu disse, é uma cultura ainda muito forte dentro da ideia de diversidade e inclusão. A ideia não é só atingir um target, um número, a ideia é atrair pessoas diversas, é construir relações, conectar com essas pessoas, ter um networking com pessoas diversas dentro da empresa. Eu não estou vendo o chat, então se alguém tiver alguma pergunta, podem me avisar que tem no chat, tá bem? Perfeito. Aqui eu trago algumas informações de como a gente está fazendo isso hoje. Então, a gente estava muito acostumado com a ideia de entrevista, assim, vamos conversar quando a gente tiver posições, vamos entrevistar, perguntar se tem os requisitos da vaga. Até respondi no chat sobre uma experiência não tão boa de uma das nossas convidadas de hoje, né? E falei, vamos conversar de novo, porque isso pode ser alterado, né? E a gente pode voltar a conversar pensando nessa nova diversidade. E hoje a gente está muito mais conversando com mulheres e com diversos talentos, pensando em networking, pensando em conversar, em criar conexões, entender por onde elas já passaram, o que elas já fizeram, para onde elas querem ir, o que é interessante, o que falta elas desenvolverem. Então é muito mais um virtual coffee que a gente gosta de chamar do que uma entrevista. Né? E dentro desse virtual coffee, a gente tem a parte de, entre aspas, coaching, né? Então, é o momento também de Talent Acquisition eu consigo compartilhar com vocês o que seria interessante, talvez, vocês focarem nos próximos meses. Porque quando a gente faz uma entrevista, muitas vezes a gente sai da entrevista e não entende, assim, tá, mas eu tenho perfil? O que está faltando para mim para eu participar do processo seletivo? O que está faltando para eu ser aprovada? Tipo, é o inglês, não é? É técnico? É o back-end? Sabe? É tanta coisa. Então, a ideia nesse Virtual Coffee é vocês receberem esse feedback, esse retorno como modo de conversa, não de cobrança, mas de conversa, do que falta, assim, o que seria interessante. Olha, talvez você poderia focar um pouco mais na parte de conversação do inglês. O teu inglês técnico tá ótimo, mas tu vai precisar conversar com o cliente, porque essa é uma vaga um pouco mais sênior. Ou não, às vezes é melhor tu focar um pouco mais no JavaScript, entendeu? Então, receber esse tipo de feedback. Além de criar relacionamentos. Eu sei que eu venho falando bastante aqui sobre relacionamentos, networking, conexões. Isso é algo muito importante, principalmente nesse momento que estamos vivendo hoje, né? Precisamos estar cada vez mais próximas, ligar a câmera, se ver. É o modo que a gente vai conseguir nesse momento. Então, os Virtual Coffees também são modos de criar relacionamentos com Talent Acquisition, de tu conhecer um pouco mais sobre a Dell e sobre a Dell te conhecer também. Por exemplo, tive um Virtual Coffee com uma lead, com uma candidata. Bom, não tem uma posição agora, daqui um mês abre uma posição. Nossa, eu lembro da Ana. Quem sabe eu entro em contato com a Ana e vejo como é que ela está agora. Se ela tem interesse em participar do processo seletivo, se não, se ela tem alguém para indicar. Porque ela já me conhece, ela sabe como é que eu sou também, ela sabe um pouco mais sobre a Dell. Né? Então, essa é a ideia do Virtual Coffee. Além de ter eventos online, então, nós ouvimos também os feedbacks que essas leads candidatas nos trouxeram. Por exemplo, gostaria de saber um pouco mais como desenvolver meu speech. Eu gostaria de saber um pouco mais como é a carreira dentro da Dell, como é desenvolvida, né, a carreira dentro da Dell. Então, hoje estamos organizando alguns eventos online feito por lideranças da Dell e às vezes pessoas da própria área técnica de digital, nesse caso, para trazer informações para essas candidatas, né? E também criar conexões de novo. E eu também gostaria de trazer um pouco sobre o social media, assim, porque, como eu falei, hoje a gente não consegue, assim, ter um contato muito próximo como tínhamos antigamente. Seria muito legal receber todos vocês para ter um coffee em pessoa, né? Mas não podemos. Então, tentar engajar também um pouco mais em social media. Então, hoje estamos no LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube e Stack Overflow também, que é uma ferramenta técnica, mas temos uma página da Dell no Stack Overflow, onde a gente compartilha nossas posições em aberto, a gente compartilha sobre como é que é diversidade e inclusão na Dell, compartilhamos sobre como é que é trabalhar na Dell, como é que é o dia a dia, e compartilhamos também artigos técnicos, artigos de cultura e tudo voltado para digital. Então, pessoas de digital escrevendo sobre como é que é a empresa.
E por último, eu compartilho o link aqui do Show Your Interest. Então, se vocês quiserem conversar comigo, conversar com Talent Acquisition, bater um papo, marcar um virtual coffee, vocês podem se aplicar nesse link que daí eu entro em contato para a gente conversar um pouquinho. Eu ou meu colega Bruno, que também é Talent Acquisition na área de Digital. Gostaria de compartilhar um pouco com vocês também sobre a cultura da empresa, porque eu falei muito sobre conexão, então por que eu falo tanto sobre isso, né? Porque isso faz parte hoje da cultura da Dell. A gente chama o nosso Employee Value Proposition como ABC. Então temos o A, que seria Achievement. Então, como é importante colocar goals de curto prazo, goals de longo prazo, coisas que vocês gostariam de atingir, então, para se desenvolver. Então, pensando em desenvolvimento profissional. Então, isso faz muito, uma realidade na cultura da Dell, né? B de balance, então, tu conseguir balancear a tua work-life balance, tu ter tempo para si mesmo, principalmente agora, principalmente que muitas são mães, muitas têm filhos em casa, muitas precisam ter tempo para fazer outras coisas, para cozinhar, para limpar a casa, coisas que antes a gente talvez não precisava focar tanto tempo, precisamos ter tempo para passar mais tempo talvez com nossos familiares que estão em casa, então ter um tempo para balancear a parte de a vida pessoal com a vida profissional. E por último, connection. Então, falei muito sobre conexão, falo de novo. E aqui eu falo não só sobre conexão com pessoas externas à Dell, mas também sobre pessoas internas. Então, temos vários programas, né, ERGs, que a gente chama, que é nosso Employee Resource Programs, voltados para pessoas que, vou falar um pouco mais no próximo slide, voltados a pessoas que querem ficarem em contato para desenvolver algumas ações que têm coisas em comum. Gostaria de compartilhar os 13 ERGs que nós temos aqui. Então, nós temos o Black Networking Alliance, que é voltado para pessoas negras. Temos o Connexus, voltado para pessoas que trabalham como home office. Hoje todos trabalhamos, mas antes não era assim. Temos o Women in Action, voltado para mulheres. Temos o True Ability para pessoas com deficiência física. Então, aqui são só alguns exemplos, né, dos ERGs que nós temos hoje na Dell. E os ERGs, o que é interessante também é que são pessoas que têm coisas em comum, isso é globalmente, não é só no Brasil, né? E se juntam para fazer ações, se juntam para fazer eventos, se juntam para fazer, para criar awareness, então para criar ações que tenham em comum nesse caso. E eu queria também compartilhar um pouco com vocês, essa parte é bem interessante, deixa eu tirar meu aqui. Também queria compartilhar um pouco com vocês sobre o CIO People, que são gestores e gestoras da Dell que se juntam para criar eventos, digamos assim, more fun para os funcionários. Então, tivemos, por exemplo, o conjunto do Bluegrass, falando um pouco, fazendo uma live sobre, o conjunto Bluegrass é porto-alegrense. Tivemos o Dado Schneider também fazendo uma live. Tivemos o chefe, o Marcelo Schambeck, eu não sei muito bem falar sobre o nome dele, o Marcelo Schambeck, também fazendo uma live, e o próximo evento organizado é um hackathon, então que vai ser em agosto. E temos também, essa parte também é super legal, que é os programas de desenvolvimento que a gente tem para pessoas na Dell. Então, aqui nós temos 5 programas, mas eu gostaria de focar no último, que é o Empower Women Leadership, que é um programa voltado para a diversidade, para mulheres, desde nível júnior até nível de liderança. É um programa que dura de 9 a 12 meses para desenvolver tanto a parte de motivação, para desenvolver o speech, para desenvolver soft skills. Então, é um programa voltado para mulheres de todos os níveis. Esse programa, ele já teve 3 turmas, se eu não me engano, está na 3ª nesse momento, né? E é um programa muito, que geralmente tem bastante pessoas que querem participar dele, muitas mulheres. Eu não estou vendo o chat, mas eu estou vendo que ele está brilhando. Deixa eu ver se tem alguma coisa.
Eu coloquei uma perguntinha ali, tu mencionou do hackathon. Eu queria saber se ele é aberto para pessoas que são fora da Dell ou só para quem é Uhum, funcionário. entendi. Lilian Não tenho, respondeu ali. eu ia dizer, não tenho certeza. Lilian, tu lembra se é interno? Não, por enquanto os hackathons que nós estamos fazendo são internos, mas a gente tem dentro da Dell um pilar que fala com conexão externa e a gente está trabalhando para conseguir fazer um hackathon externo também, com Legal. outras Perfeito. empresas e com outras pessoas. Show. Quando tiver, então, manda para nós que a gente compartilha ali no grupo. As Com meninas têm muito certeza. interesse nesse tipo de atividade. Valeu. Ó, legal, já temos ideias no próximo evento, então. Tá bem. E por último, compartilho com vocês aqui também os links. Então, depois eu posso enviar isso também. Os links do LinkedIn, Facebook, Instagram, se vocês quiserem seguir, o Stack Overflow, YouTube. E aqui eu trouxe essa imagem aqui da Franciele compartilhando algumas informações do LinkedIn sobre como é trabalhar na área de Design Analytics e como a presença masculina marca também a área. Então, é bem interessante o artigo que ela traz. Está no LinkedIn e também está na parte principal ali do Stack Overflow. Quando abre já a página da Dell, a primeira coisa que aparece é o artigo dela compartilhando algumas informações. Abro aqui se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que quiserem questionar. Acho que não. Então, primeiro quero agradecer também pelo espaço para conversar um pouco com vocês. E se alguém tiver interesse em conversar com Talent Acquisition sobre oportunidades futuras, marcar um coffee virtual, para se sentir à vontade para se inscrever naquele link que a Tássia compartilhou aqui no chat. E a gente pode conversar daí. Fechou. Muito obrigada, Carol. Bom, a gente vai para a parte dos sorteios agora. Como a gente não chegou a ter mais de 70 pessoas, todas as meninas que estão aqui vão receber o voucher do iFood, tá? A gente está fazendo o levantamento dos nomes e a gente vai pedir o e-mail de quem está aqui e não foi cadastrado pelo Simpla. Acho que a Aline vai fazer o sorteio para nós agora. Tá tudo pronto aí? Oi, Gabi. Hã? Gabi, só pede para quem não se cadastrou pelo site do Simpla para mandar o e-mail ali para mim no chat. Ou para a Aline, Isso. né? Pode ser direto para a Aline. Que aí a Isso. gente Quem não se inclui na cadastrou planilha. no Simpla, por qualquer motivo que seja, acho que tinha esgotado as inscrições, manda para Aline Escobar ou para Isa Jongo aqui o e-mail de vocês para a gente poder enviar esses vouchers depois, tá? Não vacilem, não percam essa oportunidade. Manda o e-mail ali para elas. Ok, esse aqui. Eu só tô terminando aqui de conferir a lista. Vocês podem ir tirando algumas dúvidas, algumas coisas assim, que eu tô só terminando aqui de organizar todo mundo daí, tá? Beleza. Pessoal, tem mais alguma dúvida que ficou de qualquer uma das apresentações de hoje? Podem tirar do mudo também, se quiserem, não precisa digitar no chat. Guria, só para confirmar que os nomes da Dell não estão na lista do sorteio, tá? Das meninas que são da Dell. Não se preocupem, meninas. O de vocês está guardado. Tá certo, então. Gente, eu adorei esse background que a Ana Carolina tá usando do Meetup. Muito bonitinho. Muito legal. Eu não consigo colocar o meu. Oi, tá dando? Não sei se dá pra ouvir. Oi, sim, estamos te ouvindo. Oi, tá ouvindo? Aham. Tá ouvindo? Tá. Na verdade, eu queria só falar. Meu nome é Josefa, né? E eu
cheguei um pouquinho atrasada, então não peguei o início da palestra, da primeira, né? As outras sim acompanhei, por sinal foram todas muito boas, parabéns para todas. Mas eu queria fazer um comentário de algo que já aconteceu comigo. Inclusive, uma empresa que faz seleção para a Dell, aqui não aconteceu participando de seleção para a Dell, mas para outra empresa que esse RH fez seleção, né? E eu mandei meu currículo para participar da seleção e eles não me deram feedback. Então, eu entrei em contato para saber o porquê, que eu não... Se eu tinha todo o perfil que a vaga estava requisitando, eu não teria sido selecionada. E aí, segundo a empresa me falou, que foi porque meu currículo era qualificado para aquela vaga. Era qualificado demais para a vaga. Só que eu até achei que teria sido pelo fato de eu não ter o inglês. Eu falei, talvez tenha sido isso que tenha dificultado um pouco, né? Talvez de não passar as etapas da vaga. E aí, no caso, às vezes, a gente fala assim, como falou aqui algumas vezes, que a gente tem que se candidatar. Só que aí a gente se candidata e as pessoas dizem que a gente é muito qualificada ou é menos qualificada. Como é que a gente procede num caso desse? Quando fica nessa, ou você é de mais ou é de menos, sendo que eu tenho apenas o conhecimento teórico, eu não tenho o conhecimento prático. Eu faço os cursos, já fiz curso técnico, hoje eu faço engenharia de computação, mas eu não tenho experiência prática. E aí, quando tu manda para a vaga das empresas, as empresas dizem, não, você é muito qualificada ou é qualificada de menos. Como é que eu posso proceder num caso como esse? Para ficar um meio termo. Eu acho que eu posso responder essa pergunta. Uhum. Bom, é bem complicado, principalmente porque, assim, não seguiram porque é muito qualificado, geralmente teria que ter conversado contigo antes. Porque quando tu olha um currículo, claro, tu analisa ali as experiências que a pessoa já teve, tu sabe as tecnologias que a pessoa utilizou, mas tu não sabe aquilo que ela já viveu. Para isso, tu precisa entrevistar a pessoa, tu precisa conversar com a pessoa, né, entender. Quando tu participa de um processo seletivo, o melhor que tu faz sempre é comparar o teu currículo com a job description, nesse caso, com a descrição do job, da vaga, né? Se tá 100% de acordo e tu quer sim participar daquele processo seletivo, tu pode enviar essa comparação para o recrutamento, dizendo assim, olha, não entendo por que não estou participando desse processo. Nesse caso, porque durante um processo seletivo, o que eles têm que analisar é isso. É o que eles estão pedindo nessa vaga, é a job description, nada mais do que isso. Né? Perfeito. Sobre quando eles pedem muita experiência, porque tu disse que tu tem mais experiência não prática, né? Teórica. Desculpa, é o horário, gente. Mais teórica, não prática. Perfeito. Bom, se eles pedem mais tempo de experiência realmente assim, nível intermediário, sênior, até no Brasil não pode colocar nas vagas, não pode botar tempo. Tipo assim, eu quero que eu tô procurando alguém com 4 anos de experiência com Java. Tu não pode botar isso na job description. Tu precisa botar experiência sólida com Java, algo assim. Então, nesse caso, tu teria que analisar se eles estão pedindo muita experiência, nesse caso, experiência sólida, né? Ou alguém com um nível mais intermediário, que daí seria, talvez, o teu caso, o nível mais júnior. Mas se tu acha que tu não está sendo tratada de acordo com a tua experiência, tu deveria fazer essa comparação, né? Ou talvez não participar do processo seletivo nessa empresa. Obrigada. De nada, espero que tenha te ajudado. Não, ajudou bastante, porque até eu liguei depois para a empresa e questionei, mandei e-mail, falei, olha, eu quero um feedback para saber o porquê, porque não faz sentido. Geralmente eu faço isso, eu comparo a vaga, vejo o que eu posso preencher ou não. Por isso que não me fazia sentido. Sim. Como eu falei, eu não falo inglês, então eu até imagino, eu falei, deve ser o inglês, apesar de eu estar correndo atrás um pouco. Pedia um pouco em inglês, só que não dizia que não precisava ter conhecimento, tipo, o conhecimento técnico, que era o que eu tinha, falar o técnico, né, em inglês, não conversação. Eu falei, tá, mas aí eu fiquei com essa dúvida, eu falei, como é que eu faço, então? Ou a gente tá de mais ou tá de menos? A gente não sabe, às vezes, como dosar. E esse que é o interessante, assim, até quando tu tem a conversa com a pessoa, mesmo que a pessoa não tenha, assim, 100% do perfil, tá, vou conversar, então, 15, 20 minutos, para entender um pouco mais, né? E trazer esse retorno na conversa para a pessoa não ficar no limbo, a pessoa entender também o que ela precisa desenvolver para a próxima vez que ela quiser participar daquele processo. Tipo, tá, não estou preparada hoje, mas eu posso estar preparada daqui a 4 meses, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, né? Então, tu só vai saber disso quando o recrutamento, a pessoa está conversando contigo, te trazer esse retorno.
Então, por isso que tem que ser muito Uhum. mais uma conversa do que realmente uma entrevista. As duas partes têm que dar um match, é o relacionamento. Sim, sim, verdade. Mas obrigada, né? Ajudou bastante. De nada. Gente, duas coisinhas então. Eu pedi pra galera colocando o LinkedIn ali no chat, vão se adicionando ali, vamos nos adicionando pra gente se conectar. Quem precisar do link do grupo do Whats, não tiver ainda, manda uma mensagem para mim, ou para Isa, ou para Aline, ou para Karine, e a gente manda para vocês, tá? O linkzinho para entrar no chat, no WhatsApp. E eu vou tirar uma fotinho agora. Eu quero, quem puder, quem tiver confortável, liga a câmera, que a gente tá com a visão de mosaico aqui. Nós vamos tirar uma foto bem bonitinha, postar lá no nosso Instagram. Então, quem tiver confortável aí de ligar a câmera, vai ficar bem legal. Vai ficar bem legal a nossa fotinha. Várias pessoas. Segura sorriso. Fica todo mundo sorriso Tem uma congelado. galera que tá... Que lindas. Nossa, muitas meninas lindas. Sorrisão, eu vou tirar agora. X. Print. Aê, foi. Show, muito legal. Muito obrigada. Estamos prontas agora, meninas? Sim, vamos lá então. Tu vai compartilhar a tela, Aline? Vai fazer alguma coisa? Não sei de qual era o comando aí, tem que ficar. Manda Eu não bala. sei se vocês querem que eu compartilhe a minha tela ou a do. Eu vou compartilhar, acho que minha tela do Sorteio-me, que acho que dá pra. Eu vou. Todo mundo ganhou um númerozinho. Gente, enquanto isso, queria reforçar quem tiver a fim de fazer alguma talk, quem quiser falar no nosso próximo meetup ou nos próximos, só chama a gente, ou se tem alguma ideia, não sabe ainda muito bem o que dá para apresentar, a gente pode ajudar. Quiser parear com alguém também, fiquem bem à vontade. A ideia é ser um espaço seguro e tranquilo para quem estiver começando, quem estiver aprendendo, ou então se alguém quiser trazer sua experiência própria, fiquem bem à vontade. Eu consegui compartilhar? Ela não tá aparecendo aqui. Não. Que ótimo. Peraí que eu vou ter que liberar aqui no. Tá, agora acho que eu liberei. Agora foi. Agora vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Aí. Deixa eu só botar isso aqui em outra tela para eu conseguir ver as duas ao mesmo tempo. Aí. Qual que você está sorteando agora? Qual dos cursos? Tem a lista para mim dos cursos para... Tem, só um pouquinho. Liderança 4.0, a arte de negociar e inteligência emocional em projeto. São 3 cursos da Unicinos. Beleza. Então, o primeiro ali foi para Pamela Peralta. Liderança Lean 4.0. São 5
cursos de cada... A Pamela Peralta é da Débora. Ela não pode ganhar. Daí então a gente sorteia outro. Não A sei se gente vocês não estão tá ainda vendo vendo. o sorteio. Tá Ah, rodando? tá. Não, é porque eu tô com 2 telas e aí ele só se eu tô com ela na minha frente. Ficou só o sorteador ali. A gente não conseguiu ver os números. Beleza. Vocês estão conseguindo ver agora? Sim. Só o sorteador. Beleza. Ah, vocês queriam ver a lista? Não, os números mesmo. Ah, tá. Agora sim. Agora vocês estão conseguindo ver? Tá. A número 27. É que eu tive que reordenar os números, porque a gente não tinha a lista delas com os números certinhos. Deixa eu buscar aqui quem é o 27. É a Giovanna Carboni. A gente vai sortear um de cada primeiro ou a gente vai sortear os grupos, todos eles juntos? Dos cursos. Acho que tudo junto é mais rápido. Sorteia 5 aí direto desse primeiro curso. Qual que é o nome do curso primeiro, Gabi? Liderança Lean 4.0. Então tá, sorteia 5 aí para liderança Lean 4.0. Tá, então eu vou sortear mais 3, que daí a gente sorteia as 3 juntas, pode ser? Ou vocês querem sortear uma a uma? Pode ser. Acho que são 4, né? São 5 já foi quatro, eu 2. acho. Ah, tá. É que a primeira não podia, né? Isso. Tá. Sortear de São novo. 14, 12. A gente vai ter que sortear mais um, porque a 27 foi de novo. Deixa eu ver aqui os nomes. Mônica Trindade. Bruna Rocha. E Suane Valim. Tem que sortear mais um. Natália Rodrigues. Foram as 5? Isso. Show. Eu vou sortear mais 5 ali agora pra gente ver os próximos cursos. O próximo, então, é a arte de negociar. Beleza. A Micaela Machado. A Stephanie dos Santos Pereira. Josenilda Farias Hermínio. Como a Bruna já ganhou outro curso, acho que a gente pode sortear outra pessoa. Não sei daí se ela vai querer... Pra cada uma poder ganhar uma, né? E Natália Rodrigues. Eu acho A que a Natália Rodrigues já ganhou. também. Ah, ótimo. Isso. Mais 2. Isabel Lima. E a Ana Júlia Ferreira. Posso ir para o próximo curso? Uhum. E o próximo é inteligência emocional em projeto. A Tássia, mas eu acredito que ela é da Del também, A né? Tássia é da Del. A Laís Monteiro. A Camila Borba Rocha. A Núria, eu não sei se eu tô pronunciando certo, eu peço desculpas. É a Núria. E a Cintia Amaral. Eu vou sortear mais uma, porque teve uma aqui.
A Alanda Leotti. Era isso? Uhum. Então tá. Parabéns para as meninas que receberam. E lembrando que todo mundo que está aqui nesse Zoom vai receber também o voucher do iFood. Só lembrem de mandar os e-mails. Se não mandaram até agora, mandem agorinha o e-mail, o nome completo pra gente aqui no chat. E é isso, muito obrigada. De novo, eu quero agradecer a parceria, a super parceria da Dell nesse meetup. Foi muito legal, todas as talks trouxeram muita informação muito legal pra gente. Eu tenho certeza que as meninas todas também gostaram. Valeu, especial pra Pri, que organizou muito da coisa aqui com a gente. E é isso, galera. Fechou por hoje? Gabi, deixa eu só fazer um comentário, tá? Os brindes dos vouchers do iFood e os cursos, a Del é que vai entrar em contato, tá? A gente vai passar a lista dos e-mails de quem foi sorteado e de quem estava aqui presente e a Del manda direto para vocês, gurias. Certo? E quem se inscreveu não precisa mandar e-mail, tá? Quem se inscreveu no Simpla não precisa mandar e-mail de novo. Sim. Já tá no Simpla, pode parar o e-mail, só quem não tá. É isso. Obrigada, gurias, pelo espaço, por ceder o grupo de vocês aí, né, pra gente. Foi um prazer essa parceria, acho que eu falo por todas nós, né, a gente ficou bem contente, assim, foi muito legal. Muito obrigada mesmo. Show, valeu. Tá bom, tchau. Obrigada, gurias. Boa Beijo noite. pra todas. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.